Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, hoje vamos falar sobre um fiagro bastante interessante, o FGAA11. Ele caiu bastante no dia de ontem, chegando aqui a R$ 8,96 e é um fiagro que tem se desempenhado muito bem e tem bons indicadores. Será que essa seria uma excelente oportunidade de se investir nele, comprando barato abaixo do seu preço justo? É o que vamos analisar aqui no vídeo de hoje. Então vamos considerar aqui os seus indicadores no site Status Invest, depois vamos lá no seu último relatório gerencial considerar alguns pontos. Sempre lembrando, pessoal, que o objetivo do vídeo não é fazer você comprar ou vender nenhum ativo, e sim lhe auxiliar na sua tomada de decisão. Então os vídeos são meramente educativos. Se esse canal te ajuda de alguma maneira, já deixa aí seu like. E deixe seu comentário se você investe no FGAA11 ou se pretende investir no futuro. Lembrando que o canal ele é focado em fundos imobiliários e fiagros. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. O FGAA11, como eu mencionei, ele caiu bastante na última terça-feira, dia 12. Caiu mais aqui de 2%, fechando seu preço a R$ 8,96, fazendo exatamente a sua mínima das últimas 52 semanas, no caso, nos últimos 12 meses. E a sua máxima foi aqui os R$ 10,14. Seu dividend yield está de 17,35%. Ele aumentou um pouquinho justamente por causa dessa queda aqui na sua cotação. Porém, ele continua pagando assim, bons rendimentos aos seus cotistas. Vocês podem observar aqui que nos últimos 12 meses, no acumulado por cada cota, ele pagou R$ 1,56. Então, é uma excelente rentabilidade. E nos últimos 12 meses ele está se desvalorizando aqui aproximadamente 10%, e somente nesse mês de dezembro ele já caiu aqui um pouco mais de 6%. Então mostrando aqui sim que nesse mês de dezembro ele tem se desvalorizado bastante. E aqui no gráfico vocês podem ver que ele passou muito tempo sendo negociado aqui entre os R$ 10 e os R$ 9,50 e exatamente agora, aqui do dia 6 até agora dia 12, que ele passou aqui da faixa dos R$ 9,50 para baixo. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que seu preço justo, no caso seu valor patrimonial por cota, é os R$ 9,59. Mas como vimos, ele está sendo negociado a R$ 8,96. Então está abaixo do que seria o seu preço justo. Seu preço sobre VP está de 0,93. Isso quer dizer que ele está com desconto aí de 7%. Atualmente ele tem um patrimônio de R$ 432 milhões, porém, por causa desse desconto aqui, o mercado só está disposto a pagar nele R$ 403 milhões. Ele conta com um pouco mais de 14 milhões em caixa, disponível para futuros investimentos, tem um pouco mais de 44 mil cotistas e tem uma boa liquidez média diária superior a 1,7 milhões de reais. Podemos ver que seu último rendimento anunciado foi aqui de 11 centavos. Ele vai realizar o pagamento amanhã, na quinta-feira, dia 14 do 12, e esse valor vai corresponder a uma rentabilidade de 1,16%. E aqui embaixo vocês podem ver todo o histórico de pagamentos desse fiagro desde que ele começou. Então podemos notar que do mês de outubro para cá ele vem caindo os seus rendimentos. Se compararmos com o início aqui de 2023, que ele vinha pagando 14 centavos, então podemos ver que ele deu aí uma boa diminuída. Mas os fiagros, de modo geral, eles têm caído seus rendimentos, em especial por causa da Selic, né? Lembrando que a maioria dos fiagros, assim como o FGAA11, eles investem primordialmente em CRAs, e esses CRAs, na sua grande maioria, estão indexados ao índice CDI. E o índice CDI, ele segue a taxa de juros. Então, como a taxa de juros nos últimos meses vem caindo, e a expectativa é que nesse mês também caia, então, consequentemente, o mercado, de modo geral, já começa, assim, a precificar tanto o preço do ativo, como também eles começam a prever que os rendimentos do fundo também cairão. Então, isso tem provocado a queda na receita, no caso, a queda na rentabilidade do ativo e, consequentemente, o valor que ele repassa em dividendos aos seus cotistas acaba sendo menor. Vamos aqui agora considerar o seu último relatório gerencial correspondente ao mês de novembro. Então ele está bem atualizado, tem algumas informações bastante importantes aqui. Primeiramente, nós podemos ver que a FG é a gestora desse fiagro e ela é uma empresa que já faz muito tempo, aproximadamente aqui 19 anos, que ela atua nesse ramo do agronegócio. E ele menciona aqui que eles já originaram e estruturaram mais de 21 bilhões de reais em investimento. Então, é uma empresa aí que tem muito conhecimento nessa área do agronegócio. Descendo um pouquinho aqui, vocês podem ver que atualmente ele tem uma taxa de administração de 1,15% ao ano. Ele também cobra aqui uma taxa de performance de 10% sobre o que exceder 100% do CDI. E como eu já mencionei, a sua gestão é feita pela FGA
Gestora de Recursos. Eles têm um site, se você ficar curioso sobre eles, pode ir lá no site deles e pesquisar um pouquinho mais. Vocês vão ver que realmente é uma bela empresa que atua muito bem no setor agro. Aqui ele menciona qual é o objetivo desse FIAGRO, do FGAA11. Então ele pode aqui investir em CRAs, que são certificados de recebíveis do agronegócio, em CRIs, em LCA, em LCI e em cotas de outros FIAGROs. Porém, como vamos ver mais adiante, primordialmente ele só investe praticamente todo o seu patrimônio em CRAs. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que a duração média dos seus contratos é aqui de aproximadamente 3 anos. Além disso, 43% dos seus ativos são considerados como de qualidade. Aqui tem o comentário do gestor, então ele vai falar aqui sobre a expectativa na queda na taxa de juros. Lembrando que nesse mês de dezembro haverá uma outra reunião do Copom. E a expectativa é que a taxa de juros ela volte a cair 0,50%, encerrando assim esse ano de 2023 com uma taxa de juros de 11,75%. E isso tem impacto direto na receita do fundo. Por um lado, é bom que a taxa de juros ela caia, pelo fato de que os seus ativos eles ficam mais seguros, porque com a taxa de juros diminuindo, fica mais difícil dos seus devedores dar algum tipo de calote, no caso, deixar de honrar com o compromisso mensal de pagar os juros e a correção monetária, já que vai ficando mais fácil para esses devedores pagarem. Então esse é o lado positivo, o risco de crédito fica menor, porém, por outro lado, os rendimentos desse FIAGRO vão diminuir. Então, para os cotistas aí que estavam acostumados a pegar 14, 15, 16 centavos por cada cota, vão ter que se acostumar aí com 10, 9 ou até 11 centavos por cada cota. Então, tem seu lado positivo, também tem seu lado negativo. Um ponto interessante que eu achei desse comentário do gestor é que ele menciona aqui o seguinte: ele menciona aqui que eles têm como prioridade investir em devedores majoritariamente corporativos, então que o risco é um pouco menor, com governança, robustez patrimonial, balanços auditados e que geram fluxo de caixa em suas operações. Como consequência, temos menores riscos de crédito, prêmio de risco menor, o que leva a uma taxa de carrego menor. Então ele menciona aqui que ele procura investir em empresas que já são consideradas sólidas, né? Que, como eu mencionei, dificilmente vão deixar de honrar o seu compromisso com os pagamentos mensais. Então isso diminui muito o risco do crédito, apesar dele ter algumas concentrações, como mais adiante eu vou mostrar, mas são concentrações em ativos considerados relativamente seguros. Aqui vocês podem ver todos os ativos alocados atualmente do FGAA11. Então, como eu mencionei, esses são aqui o nome de todos os seus devedores atuais. Como eu havia mencionado, ele tem sim algumas concentrações, como por exemplo, ele tem aqui 14,6% nessa empresa chamada Alcoeste. Ele tem aqui também 14,5% investido aqui na Batatais. Tem a Lins também, que tem aproximadamente aqui 10%. Então ele tem sim algumas concentrações. Porém, se descermos aqui, podemos ver que eles são ativos considerados seguros. Mas se descermos aqui, podemos ver que as taxas atuais desses devedores são boas. Tirando aqui essa Algoeste, que tem uma taxa aqui de CDI mais 5%, o que é uma taxa considerada moderada, nem segura e nem de risco, todo o restante são considerados seguros. Por exemplo, aqui a Batatais, ele tem aqui CDI mais 2% e CDI mais 2,75%, que são ativos considerados seguros. A classificação deles aqui também é considerada AA, então são ativos de qualidade. A Lins também, que ele tem uma exposição maior, vocês podem ver aqui que ele tem CDI, mas uma taxa de 1,50%. Então são taxas realmente muito seguras. Como eu mencionei, é muito difícil um dos seus devedores atuais dar algum tipo de calote. Isso não quer dizer que eles estejam livres de sofrer algum tipo de calote. Não, não é isso. Porém, o risco é muito menor, por exemplo, se compararmos com um Vigia 11, que tem taxas fixas consideradas muito mais elevadas e, consequentemente, de maior risco. Então vocês podem ver aqui que apesar do FGAA11 ser mais seguro do que o Vigia 11, ele ainda está pagando um melhor rendimento do que o Vigia 11, sendo que o Vigia 11 ele anunciou para esse mês de dezembro apenas 10 centavos por cada cota. Já o FGAA11 anunciou 11 centavos por cada cota. Aqui podemos ver os indexadores dos seus CRAs, na sua grande maioria estão indexados ao índice CDI, aproximadamente aqui 99% deles, e apenas 1,2% estão indexados ao índice PCA. Podemos ver que ele tem aqui uma exposição alta ao CDI. Consequentemente, como eu já mencionei, se a Selic ela continuar caindo,
os rendimentos do FGAA11 também vão cair. Aqui nós podemos ver 73% dos seus CRAs foram estruturados pela própria empresa gestora, no caso a FGA, e apenas 26% para 27% foram originadas por terceiros. Um pouquinho mais embaixo aqui podemos ver a sua alocação por instrumento. Então, atualmente, 92,6% de todo o seu patrimônio está investido em CRAs. Ele também investe 5,9% em CRIs e o restante 1,3% é ativos de liquidez. No caso, estão aí geralmente na renda fixa. Aqui também podemos ver o seu demonstrativo financeiro do mês de novembro. Então, nota-se aqui que ele teve uma receita total de R$ 5.099.000, que veio exatamente da receita dos juros que ele recebeu dos seus CRAs. Ele teve aqui também algumas despesas. Então, se pegarmos o seu lucro bruto e diminuirmos pelas suas despesas, ele teve aqui um resultado líquido de R$ 4.569.000 e ele distribuiu em dividendos R$ 4.958.000. Então, nota-se que em novembro ele gerou uma receita menor do que o valor que ele realmente distribuiu. Os impactos disso, provavelmente, como eu já mencionei, foi aí pela queda na taxa Selic, então, consequentemente, ele teve uma receita menor e também por causa dos feriados, né? Sendo que, se no mês tiver menos dias úteis, vai ter esse impacto na receita do ativo. Porém, como ele tinha aqui um resultado acumulado, como vocês podem ver, ele usou esse resultado acumulado para poder conseguir manter o seu patamar de dividendos de 11 centavos por cada cota. E aqui menciona que ele ainda tem aproximadamente R$ 341.000 de resultado acumulado para ele ainda distribuir aos seus cotistas. Então é muito provável que ele vai começar a usar esse resultado acumulado que ele tem aí para conseguir manter o seu patamar em dividendos. Aqui nós podemos ver a sua liquidez média diária juntamente com o seu número de cotistas. Então observe que mensalmente ele tem conseguido aumentar o número de cotistas. Lá em maio de 2022 ele tinha apenas 4.822 cotistas e agora em novembro ele tem aqui mais de 44.000. Então uma liquidez realmente, uma evolução no seu quadro aí de cotistas muito grande. Aqui também podemos ver a sua liquidez, né? Nesse mês de novembro, a sua liquidez média diária foi de 1,6 milhões de reais. Então é um tipo de fiagro que você não tem maiores dificuldades na hora de comprar ou vender cotas dele. Aqui também podemos ver a sua alocação por região, né? A região de atuação atual dos seus principais devedores. Então se destaca aqui os estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. E aqui por último, pessoal, se for da curiosidade de vocês, vocês podem ter mais informações sobre cada um dos seus ativos, sejam eles CRAs ou CRIs. Então ele vai dar algumas informações aqui sobre o seu devedor, o setor de atuação dos seus devedores, a sua localização e também uma informação muito importante com respeito às garantias, né, que foram dadas caso esse devedor ele não consiga honrar com o compromisso mensal de pagar o FGAA11. E aqui também podemos notar que a maioria dos seus devedores são do segmento de açúcar e etanol, pelo menos os três aqui que ele tem maiores exposições atualmente. Então, pessoal, esse é o Fiagro FGAA11, um Fiagro aí muito interessante, que tem uma boa gestura por detrás dele, que tem realizado bom trabalho no decorrer desse tempo. Consequentemente, por causa da queda na taxa de juros, os seus rendimentos vêm caindo, porém isso tem acontecido com todos os fiagros, né? Não tem nenhum que vai continuar pagando aí um alto rendimento com a queda na Selic. Então já devemos nos acostumar aí com rendimentos na faixa de 10 centavos, 9 centavos ou até de 11 centavos, que vai ficar aí nessa mediana. Mas ele é sim um bom ativo. Pelo menos ao meu ver, é uma boa oportunidade de investimento e ele é um ativo que está custando quase a mesma coisa do Vigia 11, é menos arriscado que ele e ainda tem pagado uma rentabilidade bem melhor. Então ele é sim um excelente ativo para você investir. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião. O que é que você pensa do FGAA11? Será que esse seria o melhor momento para investir nele?